Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em sua casa, no seu trabalho, onde você se encontra neste momento. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está sendo transmitido em Recife e região metropolitana pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a terceira lição com o título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Valber Gustavo. Pai do Senhor, pastor Valber, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, pastor Nando Jackson, a alegria é toda nossa. Conosco também, mais uma vez, o presbítero Henrique Agnes. Pai do Senhor, irmão Agnes, é um prazer tê-lo aqui. Pai do Senhor, pastor, a alegria é minha e o prazer é meu. E também o auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nando Jackson. Nesta lição, estudaremos o compromisso da Igreja Bíblica com a pregação da Palavra de Deus. Veremos que é por meio da pregação que o mundo pode conhecer a Cristo. Elencaremos que uma Igreja Bíblica prega no poder do Espírito Santo, transmitindo uma mensagem viva e transformadora. E, por fim, veremos que uma Igreja Bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída e anunciam que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Pastor Valber, o senhor poderia ler, por favor, o textuário desta semana? Pois não, pastor. O textuário está em Atos capítulo 3, versículo 12, que diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Presbítero, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática, pastor, nos diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? A lição dessa semana tem 3 objetivos. O primeiro objetivo, expor a importância da pregação das Escrituras. Segundo objetivo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E terceiro e último objetivo, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos capítulo 3, versículos 11 ao 19. Acompanhe conosco. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a terceira lição que tem como título
uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Semana passada estivemos estudando a lição de número 2, que teve como título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E naquela lição nós estudamos uma igreja com sólidos alicerces, aprendemos sobre a relação da igreja, o fundamento doutrinário, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, uma igreja relacional e piedosa. Aprendemos também, ela foi uma igreja observadora dos símbolos cristãos, e aí comentamos sobre o batismo e a ceia do Senhor, e também fechamos a lição aprendendo sobre uma igreja modelo, a igreja modelo para a igreja de todas as eras e todas as eras na história da igreja. E essa semana nós estamos estudando uma igreja fiel à pregação do Evangelho. É interessante que esta lição que estamos estudando vai falar sobre a importância do ensino à pregação bíblica, a igreja que prega as Escrituras, e é importante destacar este ponto, principalmente quando nos deparamos sobre as injustiças históricas e que alguns comentaristas ainda hoje levantam com relação ao movimento pentecostal. Por um lado, alguns dizem que o pentecostalismo é um movimento que desprovido de escritura, outros chegam à ousadia de dizer que não tem teologia, não tem doutrina, não tem reflexão teológica, e que tudo que os pentecostais acreditam está baseado em revelações, baseado em profecias, e esta lição, ela vem trazer esta reflexão e mostrar que esta afirmação é uma afirmação desprovida de realidade e, sobretudo, demonstra um certo acirramento ou uma certa perseguição velada ao movimento pentecostal. Veremos, a partir desta lição e do tema trabalhado por ela, de que a igreja do primeiro século, ela era pentecostal. Com o tempo, alguns círculos cristãos começaram a se distanciar desta experiência viva, esta experiência que está nas Escrituras, cujo livro Atos dos Apóstolos é a maior representação, é a maior prova de que a palavra e a ação do Espírito, né? O Logos e o Pneuma sempre andaram juntos na história da igreja e na experiência da igreja, em que em algum momento, por questão de alguns que alegam que houve alguns excessos, acabam jogando todo este modelo bíblico da igreja do Senhor Jesus. Então esta lição é uma lição que vem trazer esse esclarecimento, vem mostrar de que o pentecostalismo ele não está baseado em experiências. O pentecostalismo ele harmoniza, ele conjuga muito bem as duas dimensões, a dimensão do Logos, estudo, palavra, com a dimensão do pneuma, Espírito Santo. É a palavra e o Espírito e a palavra. Pastor Valber, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Para alguns círculos cristãos, esse tema não se enquadra dos pentecostais, mas a gente, como já falamos aqui de maneira introdutória, isso revela muito mais um preconceito em relação ao movimento pentecostal do que uma verdade contundente. Exatamente, pastor. Essa é a palavra, não é? Preconceito. E, além de preconceito, eu poderia dizer até que se trata até de uma desonestidade intelectual, porque é a terceira lição e é a terceira vez que eu digo isso, porque participamos da primeira, da segunda e agora da terceira, que nós somos biblicamente pentecostais. As raízes do nosso pentecostalismo estão na Bíblia Sagrada. Não é? Alguém pode dizer assim, mas vocês são pentecostais porque a igreja primitiva era pentecostal, como o senhor afirmou aqui na introdução? Exatamente. E alguém pode dizer assim, mas isso aí representa um anacronismo. Como é que pode, se o movimento pentecostal vem do final do século XIX para o início do século XX, e vocês dizerem que a igreja primitiva era pentecostal? Ora, ela era pentecostal não porque festejava anualmente a festa do Pentecostes, até porque ela já entendia que esse Pentecostes era uma figura daquilo que havia de vir.
ela era pentecostal porque continuava vivenciando o que tinha acontecido no dia de Pentecostes, registrado em Atos 2. Ou seja, que Jesus continuava batizando com o Espírito Santo e continuava manifestando dons espirituais no meio da igreja. E as características de uma igreja pentecostal foram listadas na lição passada, quando falamos sobre a Jerusalém como sendo uma igreja modelo. E dentre as características, a primeira delas, né, e eu lembro, pastor, que o senhor enfatizou isso no programa passado, para mostrar a centralidade da questão da doutrina bíblica na igreja de Jerusalém, nas características em Atos capítulo 2, versículo 42, dentre as muitas características listadas, a primeira delas é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja primitiva era uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E aí, pastor, me permita, aí se suscita uma outra questão. Fiel à pregação do Evangelho, mas o que é o Evangelho? Não é? O Evangelho, etimologicamente falando, são as boas novas. As boas novas de salvação na pessoa de Cristo Jesus, que foi conquistada na cruz do Calvário. Só que, ao fim e ao cabo, o Evangelho não diz respeito apenas às palavras e às obras de Jesus registradas nos Evangelhos, mas a toda a Bíblia Sagrada, porque toda a Bíblia Sagrada gira em torno da pessoa de Cristo e gira em torno da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, uma igreja que é fiel à pregação do Evangelho é uma igreja que é fiel à pregação da Bíblia Sagrada inteira. Agora, só da Bíblia Sagrada. Ultrapassou as 4 linhas, né, da Bíblia Sagrada, então essa pregação deve ser rejeitada, deve ser refutada. Então, pastor, a gente vai ver na lição de hoje que essa igreja primitiva, cujo modelo deve ser imitado por nós hoje, era uma igreja fiel à pregação desse Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, das boas novas de salvação e de todo o contexto amplo das Escrituras Sagradas. Há uma outra questão que é levantada, né, por alguns estudiosos, que diz o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, né? É o único livro que é classificado como um livro histórico Sim. do Novo Testamento. E em decorrência de ser um livro histórico, consequentemente um texto narrativo, porque está descrevendo a história da igreja, alguns chegam a dizer, por exemplo, de que ele não pode servir de fundamento doutrinário, não existe doutrina no livro de Atos dos Apóstolos, porque a intenção de Lucas, na verdade, é apenas descrever e não normatizar. Mas é importante pontuar de que, embora seja um livro histórico, mas a doutrina, ela está inserida na vida e na experiência da igreja. Consequentemente, irmão Agnes, a gente não pode dizer que esse livro é uma exceção à regra, porque a inspiração, ela está em toda a Bíblia. Pois não, pastor. Ao analisarmos o livro de Atos, vamos perceber que a fidelidade da igreja, a pregação do Evangelho, ela é um grande modelo para nós. Porque a igreja primitiva, ela não só era modelo na vida cotidiana, mas também era modelo na pregação do Evangelho. E detalhe, na pregação cristocêntrica. Ao analisarmos a palavra de Deus, em especial o livro de Atos, vamos ver as mensagens de Pedro. As pregações de Pedro. Era uma pregação que revelava a Deus, que tinha um cunho teológico muito forte, trazendo mensagens do Antigo Testamento com cumprimento na pessoa de Cristo, profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Cristo, como também as ministrações de Pedro para aqueles que precisavam ouvir o Evangelho em Jerusalém, também demonstravam essa fidelidade da igreja primitiva à pregação do Evangelho. Vemos isso nas pregações de Pedro, como por exemplo em Atos capítulo 2, versículo 22 ao 36, Atos capítulo 3, versículo 13 ao 26, Atos capítulo 4, versículo 10 ao 12 e o versículo de número 33. Essa pregação modelo, ela não só influenciou a vida de Pedro, essa fidelidade às Escrituras, como também influenciou a igreja. O próprio Filipe, que foi alcançado por essa pregação cristocêntrica, também pregou uma mensagem fiel.
uma mensagem cristocêntrica. Quem não lembra quando aquele eunuco, no capítulo 8 de Atos, versículo 30 ao versículo 35, ele estava viajando, lendo o profeta Isaías, não sabia, não conseguia interpretar o texto, e Cristo foi apresentado a ele ali, diz a palavra de Deus que Filipe lhe apresentou Cristo, que Filipe foi fiel à interpretação do texto, apresentando o Cordeiro de Deus, apresentando o servo sofredor para aquele homem, e o texto nos mostra que ele anunciou Cristo para aquele homem. Além disso, o próprio Paulo, que se converte, que é alcançado pelo próprio Jesus, quando ele é batizado e ele sai daquela experiência que ele teve ali com o Senhor, ele já entrou nas sinagogas pregando Jesus, anunciando o Evangelho, demonstrando a fidelidade da igreja à pregação do Evangelho. Então, para nós pentecostais, a experiência cristã é uma verdade sempre viva, né, irmão Jonas? Sempre viva, pastor, porque a igreja, como já foi mencionado aqui, ela realmente é inaugurada no dia de Pentecostes, ela é inaugurada com o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, e não existe nada no texto bíblico que diga que essas coisas pararam ou que ficou simplesmente restrita àquele evento. Por outro lado, a Bíblia, por sinal, incentiva até nas cartas paulinas a busca pelos melhores dons. O apóstolo São Paulo fala justamente da questão que ninguém proíba o falar em línguas estranhas, retrocedendo um pouco no texto, vendo também o livro de Marcos. Marcos diz claramente que os que creem irão falar línguas estranhas, ou seja, é uma doutrina permanente. E isso é muito claro no livro de Atos dos Apóstolos. Por mais que o livro de Atos dos Apóstolos seja entendido por alguns como um livro puramente descritivo, e isso causa até uma certa preocupação quando eu vejo uma pessoa dizer, olha, é somente descritivo. Ora, ele tem essa característica descritiva, tem, mas ele não é menos inspirado. Ele é a palavra de Deus, como os outros livros também são. Até porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 15,4 que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Ou seja, todas as partes do texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, sempre trará algum ensinamento para a igreja. Com certeza, e pastor, o próprio desenvolvimento da igreja em Atos dos Apóstolos, a gente começa a perceber os princípios. Quais são os princípios? Comunhão, isso é doutrina. Oração, isso é doutrina. A pregação bíblica centrada na pessoa de Cristo, isso também é doutrina. Simplesmente eu entendo que o livro de Atos dos Apóstolos reflete a prática da doutrina daquela igreja. Ou seja, é o livro descritivo, mas ele é doutrinário. O senhor está falando isso, eu tenho uma citação aqui do pastor José Gonçalves, no livro dele, que ele fala sobre o logos e o pneuma, ou seja, a palavra e o espírito. Ele diz assim: a forma de expressar e interpretar a experiência religiosa no pentecostalismo parte dos princípios refletidos nas escrituras, como era feito na tradição protestante. Contudo, a teologia pentecostal parte do princípio de que a experiência do Espírito relatadas na Bíblia, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, são para todos os crentes em todas as épocas e para todas as gerações. Isto porque, para os pentecostais, o mesmo Espírito envolvido nos eventos e palavras do texto está vivo na igreja hoje. Jesus, a quem o Espírito ungiu e de quem o Espírito dá testemunho, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os pentecostais, portanto, vivenciam e experienciam o texto bíblico como uma verdade sempre presente, isto é, eles esperam que ela também aconteça da mesma forma que foi vivida no passado. Dessa forma, os pentecostais têm a experiência cristã como uma verdade sempre viva. Perfeito, né, pastor Valber? Com certeza, pastor. Me permita, não é? Assim, é até de uma imaturidade teológica negar o conteúdo teológico de Lucas Atos, não é? Porque, por exemplo, no livro de Atos a gente encontra aí eclesiologia, doutrina da igreja. A gente encontra pneumatologia, doutrina do Espírito Santo.
a gente encontra no conteúdo da pregação apostólica cristologia, não é? A doutrina de Cristo. A gente encontra a escatologia, não é? Doutrina das últimas coisas. A gente encontra no conteúdo das pregações apostólicas no livro de Atos a doutrina da santificação, não é? E até mesmo um pouco de angelologia também. Então, há um conteúdo teológico explícito lá. Então, o pentecostal é, antes de tudo, aquele que segue o modelo da igreja primitiva esboçado no capítulo, ou seja, em todo o livro de Atos, e também, pastor, vivencia as experiências sobrenaturais que não cessaram. Todos nós sabemos, não é? Então, me permita, vivenciar a pregação sem vivenciar os milagres decorrentes dessa salvação é viver uma espiritualidade capenga, mutilada, não é? Veja o que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, me permita só citar isso, pastor. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, certo? Isso é Marcos 16 e 15, preguem. Versículo 17, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora veja, pastor, como é interessante, como os milagres acompanham a pregação do evangelho. Porque no versículo 20, a Bíblia diz, e eles tendo partido, ou seja, foram, não é? Eles foram cumprir o ide. Pregaram por todas as partes. O que foi que aconteceu enquanto eles pregavam o evangelho? Veja como isso é bíblico. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais, e se seguiram. Então, nós pentecostais estamos cumprindo o modelo de Jesus e o modelo da igreja primitiva, pregando e experienciando os milagres decorrentes da pregação do evangelho. É simples assim, não é, pastor? E alguns, às vezes, afirmam que os pentecostais, eles são anti-intelectuais, porque ressaltam muito a questão da experiência. O pastor José Gonçalves, aqui no seu livro, ele traz uma reflexão que eu achei interessante e eu queria citar aqui. Ele diz o seguinte, o lugar da experiência na pregação pentecostal. O pentecostalismo é conhecido pelo lugar que a experiência ocupa na expressão da sua fé. Nesse aspecto, os antigos pentecostais preferiam o testemunho pessoal em vez da reflexão crítica. Esse fato fez com que alguns teólogos afirmassem que o pentecostalismo fosse mais oral do que conceitual. Isso se dava por conta que, nos primeiros estágios do movimento, os pentecostais não se preocupavam com a forma acadêmica na expressão da sua fé. Isso, contudo, não significa dizer que os pentecostais fossem negligentes quanto ao rigor exegético na análise do texto bíblico, nem tampouco que eles não possuíam metodologia teológica alguma. Os pentecostais recusavam-se a aceitar a ler as Escrituras com os óculos do racionalismo e do liberalismo teológico. É a grande diferença. Exatamente. Eles se recusaram a usar os óculos do liberalismo teológico para poder compreender as Escrituras. E o pastor ainda vai mais além, falando sobre a pregação pentecostal e a atualidade do texto bíblico. Ele diz o seguinte: é significativo que o reavivamento pentecostal tenha começado entre os cristãos que estavam estudando a Bíblia. O anseio pela verdade, não meramente uma busca de experiência, estimulava esses primeiros crentes que buscavam. Quando se indaga por que o reavivamento pentecostal moderno sobreviveu aos movimentos anteriores, não sobreviveram, é provável que a resposta mais simples e mais importante esteja no compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Então, como o pastor José Gonçalves diz aqui, então fica claro que é justamente essa simplicidade, leitura da palavra, oração e evangelização, são esses três pilarezinhos que permitiram com que este avivamento estivesse percorrendo toda a história da igreja e permitindo que a igreja sobrevivesse pelos séculos. O que a igreja pentecostal, nas falas do pastor José Gonçalves traz aqui, o que a igreja pentecostal fez ao longo dos séculos
em não buscar interpretar as Escrituras pelas lentes do liberalismo teológico, fez com que algumas pessoas, a partir disso, chamassem os pentecostais de anti-intelectuais, de pessoas que não gostam de estudar, e que a gente percebe que atualmente o nível de produção teológica que o movimento pentecostal ele tem gerido muitas obras, muitos tratados, muitos comentários dentro de uma perspectiva pentecostal tem sido produzido ao longo da história e principalmente na presente era. Mas nós vamos para um rápido intervalo, logo mais voltaremos comentando o primeiro tópico de nossa lição. Não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição que tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. E no bloco anterior nós estávamos comentando sobre o tripé que a igreja estava fundamentada e foi fruto aí dos grandes avivamentos ao longo da história. E presbítero Agnes, então, para o avivamento ocorrer, para que a igreja ela possa ter uma pregação cristocêntrica, não tem fórmula, não tem segredo. É oração, leitura da palavra, Bíblia e pregação do Evangelho. Pois não, pastor. Esse tripé ele é percebido facilmente na vida dos apóstolos. Observe que eles eram pessoas não tão aculturadas. A Bíblia chama eles que eles eram sem letras e indoutos, conforme Atos capítulo 4, versículo 13, nos diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, como pode homens sem letras e indoutos impactar o mundo com a pregação do Evangelho? Tudo isso foi fruto da vida de comunhão, da vida de oração, da vida de busca ao Senhor, da fidelidade à pregação do Evangelho e também a disponibilidade para a evangelização. Nós vemos isso em Atos capítulo 3, que não só a igreja de Jerusalém tinha como o centro, tinha Cristo como o centro na sua pregação verbal, como também tinha Cristo como o centro de suas vidas. A vida cotidiana da igreja também era uma pregação cristocêntrica. E a gente vê isso na vida dos apóstolos, porque além deles serem pregadores cristocêntricos, além de ter uma mensagem cristocêntrica, eles tinham características de uma vida cristocêntrica. Por exemplo, o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a cura deste coxo que gera essa pregação de Pedro, que é o que está sendo abordado, nos diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Ou seja, eles haviam ido ao templo para buscar ao Senhor, para orar às 3 horas da tarde. E isso já nos mostra a primeira característica de um pregador cristocêntrico, que é a dependência do Espírito Santo, que é a dependência de Deus. Eles tinham ido ao templo à hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde. Isso indica que aquele que anuncia o Evangelho, que prega a palavra de Deus, deve viver uma vida de comunhão com Deus, pois a busca por Deus revela a minha dependência por Ele. Então, esta vida de oração dos discípulos, dos apóstolos, revelam que eles tiveram grande eficácia na pregação, tiveram sucesso na pregação por causa da vida de oração. E isso é tão verdade, pastor, que no capítulo 4 de Atos, no versículo de número 29, eles fazem uma oração revelando a sua dependência do Senhor, a dependência do Espírito. Atos 4, 29 nos diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olha eles orando pela pregação. Enquanto estendes a mão, primeiro, para curar,
e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E nesse texto eu acho interessante é que ele ora para que Deus permita que a mensagem ela seja expandida. Justo. Eles não oram para que Deus mate os perseguidores. Não. Olha para as suas ameaças, mas o que nós queremos é que tu permita que a mensagem ela possa fluir, que o teu Espírito esteja atuando na nossa vida e a mensagem possa encontrar o seu objetivo. Outra coisa também, pastor, que o senhor falou, primeiro da oração, a questão da leitura da palavra. Veja que esses homens, eles são considerados aqui como sem letras e indoutos, mas você percebe o profundo conhecimento que Pedro tem das Escrituras. Citando em Atos 2 a profecia de Jonas, citando profecias que se cumprem em Cristo na sua pregação, em Atos 3, Atos 4, você vê o conhecimento que esses homens têm da palavra de Deus e também a forma com que eles evangelizavam, que é o segundo tripé. Quando eles chegam aqui para esse coxo, interessante que essa característica do pregador cristocêntrico é que ele é acessível e torna Cristo acessível ao se aproximar dos perdidos. Eles tinham uma aproximação. Eles aprenderam isso com Jesus, porque Bartimeu era um mendigo à beira do caminho, pedindo esmolas, pede uma esmola, mas naquele dia ele faz um pedido diferente, pede a atenção de Jesus. Jesus para, atende o mendigo, que era um pedido de esmola, e opera um milagre na vida dele. Esses homens aqui estão cumprindo o que Cristo ensinou para eles. O homem está clamando por esmolas e eles param, atendem eles, se aproximam deles, frustra a expectativa dele, porque ele esperava que eles iam lhe dar alguma coisa, mas o pregador cristocêntrico precisa frustrar as expectativas das pessoas, indicando que ele não tem nada, que o que ele tem é o Senhor. Ele diz: olha, não temos prata, nem temos ouro, mas temos Jesus para você. Em nome de Jesus, recebe a cura, fica de pé, e aquele homem recebeu o poder de Deus. Isso mostra que quem anda com Jesus é impactado, tem uma vida diferente. Vamos para a próxima tela, por favor. A próxima tela, irmão Jonas. Nós temos aí o mapa mental, rapidinho. Sim, senhor pastor. O mapa mental, que é, na verdade, a lição distribuída em tópicos e em quadros. Nós temos o primeiro quadro, que corresponde ao primeiro tópico da lição, a igreja que prega as Escrituras. O objetivo desse tópico é expor as Escrituras que revelam Deus, expor as Escrituras que testemunham de Jesus e expor as Escrituras que confrontam o pecado. Já no segundo tópico, nós temos o seguinte título: a igreja que prega no poder do Espírito. E o objetivo desse tópico é demonstrar que o Espírito capacita o mensageiro. Nós temos um tópico, é fixar os olhos, subtópico. E por último, o Espírito glorificará a Jesus. E o terceiro e último tópico da lição, que tem por título a igreja que prega a esperança vindoura. E o objetivo central desse tópico é incentivar. Nós temos os seguintes subtópicos que compõem esse tópico da lição, o último tópico: alerta a uma sociedade indiferente e insensível e a promessa da segunda vida de Cristo. Se o professor se guiar pelos objetivos, a lição ela está organizada assim: o conteúdo será exposto, demonstrado e, por fim, incentivado. Próxima tela. O nosso textuário diz o seguinte: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo número 12. Nós temos um breve comentário, que é do comentário bíblico pentecostal editado pela CPAD, que diz o seguinte: Pedro é somente um canal do poder extraordinário do Espírito Santo e indica para as pessoas a verdadeira fonte da cura extraordinária, o Deus dos seus antepassados, o Deus dos grandes patriarcas. O textuário tem como objetivo central mostrar Pedro como sendo este canal utilizado por Deus para que os milagres aconteçam. Próxima tela.
A palavra-chave dessa lição, a palavra-chave é a palavra que está em torno, né, toda a lição está em torno da palavra-chave. É a palavra pregação. Nós temos algumas definições. Tem a definição que é do Dicionário Bíblico Teológico do pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Andrade define a pregação como sendo proclamação da palavra de Deus, visando a divulgação do conhecimento divino, a conversão dos pecadores e a consolação dos fiéis. Um dos termos usados é a palavra querigma, que indica a mensagem do Evangelho. Essa palavra aparece cerca de 8 vezes no Novo Testamento. Segue uma série de versículos bíblicos, com especial atenção para Romanos capítulo 16, versículo 25, e também Tito capítulo 1, versículo 3, indicando a pregação apostólica, que é a mensagem central e o fundamento do Novo Testamento. Então, a palavra-chave é a palavra pregação, e ela se resume justamente nesse termo querigma, ou seja, a mensagem do Evangelho do Cristo ressuscitado. Próxima tela. Na próxima tela nós temos a igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus, as Escrituras testemunham de Jesus e as Escrituras confrontam o pecado. De um modo geral, nós comentamos esse primeiro tópico da lição. Vamos para a próxima tela. A igreja que prega as Escrituras. Pastor Valber. Pois não, pastor. Deve-se observado, entretanto, que as experiências relatadas no livro de Atos têm como chão o sólido fundamento da palavra de Deus. No Pentecostes, a palavra foi a base em que se firmaram os crentes para receberem a promessa do Espírito. Atos 11:16 diz o seguinte: E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A próxima tela, por favor. Pronto, pastor. Esse quadro aí é perfeito, não é? Nós temos aí a pregação bíblica é cristocêntrica, a pregação bíblica é para o ensino, a pregação bíblica confronta o pecado, a pregação bíblica evangeliza os pecadores e a pregação bíblica alimenta a igreja. Veja, em primeiro lugar, a pregação bíblica é cristocêntrica. E ele cita aí, eu gostaria de ir ao texto bíblico, por gentileza, Atos capítulo 2, versículo de número 22. Nós sabemos que essa foi a primeira pregação de Pedro depois de batizado com o Espírito Santo, né? E é interessante pontuar que essa pregação, ela gerou nada mais, nada menos do que quase 3.000 conversões. Então, há de se atentar para o que Pedro está pregando aqui. Não é que a gente vai repetir literalmente o que Pedro pregou, mas os princípios da pregação contidos nessa pregação e nas demais pregações, no caso da lição de hoje, baseado em Atos capítulo 3. Mas aqui é citado Atos capítulo 2, versículo 22, ele diz o seguinte: varões israelitas, escutai estas palavras. Olha como ele começa já dizendo: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, o apóstolo Pedro começa a sua pregação enfatizando a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro de um contexto judaico, comprovando e atestando já a sua messianidade. Dizendo, olha, esse Jesus Nazareno, ele foi aprovado por Deus. E uma das provas de que ele era o Messias foram os sinais, as maravilhas e os prodígios que ele operou. E daí ele continua discorrendo na sua pregação, uma pregação cristocêntrica. E eu acho, pastor, que esse é um momento também de a gente lembrar, não é, as pessoas, e inclusive dentro do contexto evangélico, de que a pregação deve ser, antes de mais nada, cristocêntrica e não antropocêntrica, porque hoje nós vivemos a teologia, já estamos ultrapassando a teologia da prosperidade material e agora estamos na era da teologia da prosperidade emocional, que é a chamada teologia do coach, não é? E há uma proliferação muito grande. Isso não é pregação, isso não é evangelho e esse não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é cristocêntrico. Mas ele também fala sobre o ensino. E falando sobre o ensino, pastor, rapidamente, não é? É aquilo que o senhor falou anteriormente. A fé cristã, o evangelho, a pregação bíblica, ela não é irracional e ela não é anti-intelectual. O evangelho é racional, não é racionalista, porque a razão não é o nosso Deus, mas ele é racional. E isso é bíblico, porque Jesus disse, por exemplo, que nós deveríamos amá-lo
não é? E amar a Deus com todo o nosso entendimento. Não é? E o apóstolo Pedro mesmo disse que nós deveríamos estar prontos para dar a razão racional da esperança que há em nós. E quando a gente olha para o contexto da igreja primitiva, nós vamos ver pregação, querigma, proclamação, mas nós vamos ver também, pastor, ensino bíblico. Por exemplo, me permite citar aqui um texto dentro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Eu gosto muito desse texto. No capítulo 17 do livro de Atos, versículos 1 e 2, diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Houve um debate, não é? Versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo, olha como a mensagem era cristocêntrica, o ensino era cristocêntrico, padecesse e ressuscitasse dos mortos. A este Jesus que vos anuncio, e a ele é o Cristo. Então, há uma exposição, pregação expositiva, não é, pastor? E há uma demonstração sistemática e lógica, à luz do Antigo Testamento, de que Jesus era o Cristo. Então, a pregação pentecostal é uma pregação racional, é uma pregação intelectual. Agora, essa intelectualidade da pregação pentecostal é temperada, não é, com a unção do Espírito Santo, Perfeito. Com o óleo do Espírito Santo. Então, é como dizia Martin Lloyd Jones, né? A pregação é a lógica em chamas. Então, não é só lógica, é a lógica ungida com o Espírito Santo. Essa combinação é perfeita e gera todos os efeitos, não é, que a gente verifica em Atos dos Apóstolos. E se a gente repetir isso hoje, gera os mesmos efeitos, pastor. Não é? Infelizmente, as pessoas estão deixando de confiar na pregação cristocêntrica para partir para uma manipulação e um apelo mais emocional e antropocêntrico. Não é? E só para terminar, pastor, confronto o pecado, isso está muito claro na pregação do capítulo 2 e do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro ele claramente confronta os seus ouvintes, aqueles que estão, não é, ouvindo a pregação do Evangelho. Ela evangeliza os pecadores porque gera almas. E eu digo ao senhor, pastor, aos companheiros aqui, a todos os telespectadores, verdadeiras conversões só podem advir de verdadeiras pregações. Talvez das razões do alto índice de evasão nas igrejas evangélicas é porque essas pessoas talvez não foram convertidas. Elas foram apenas convencidas emocionalmente e intelectualmente, mas elas não se converteram verdadeiramente porque não ouviram uma verdadeira pregação, uma pregação fiel do verdadeiro evangelho, não é? E por fim diz que ela alimenta a igreja do Senhor. Então, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Jesus, não é, pastor? Vamos para a próxima tela. Aí a próxima tela fala as características da pregação no culto. Sim. A seriedade, conjuro-te, pois, 2 Timóteo 4, 1, parte A. Fidelidade, pregues a palavra, isso aí que o senhor comentou, né? Sim. Alguns estão substituindo a pregação cristocêntrica pela pregação coaching, né? Isso. A questão da emoção. E a urgência, né? Inste a tempo e fora de tempo. Vamos para a próxima tela, por favor. Na próxima tela nós temos a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro, fixar os olhos e o Espírito glorificará a Jesus. Próxima tela. E aí, irmão Jonas, a igreja que prega no poder do Espírito. Se eu pudesse ler aí e comentar. Sim, senhor pastor. Na tela que está aparecendo, nós temos 4 tópicos que refletem justamente o tópicos da lição, o segundo tópico da lição, que tem por título a igreja que prega no poder do Espírito. Em primeiro lugar, a igreja que prega no poder do Espírito, ela vivencia milagres. Nós temos Atos capítulo 3, versículo 6, Atos capítulo 5, versículo número 15. A igreja que prega no poder do Espírito, ela vivencia o batismo no Espírito Santo. A igreja que prega no poder do Espírito, ela contempla almas sendo libertas, e a igreja que prega no poder do Espírito, ela vivencia os dons espirituais. Nesse quadro existe uma coisa em comum. Todos os tópicos começam a igreja que prega no poder do Espírito. Mas para pregar no poder do Espírito, ela precisa ter uma pregação, acima de tudo, cristocêntrica,
uma pregação bíblica, uma pregação cristocêntrica e uma pregação que encaminha o povo também para a santidade, para que o Espírito Santo se manifeste no meio daquele povo. Então, quando essas condições anteriores são atendidas, a igreja pode sim pregar no poder do Espírito. Quando prega no poder do Espírito, o que é que acontece? O que é que essa igreja vivencia? Que é outro termo comum entre esses tópicos, a vivência. Quer dizer, o poder do Espírito, ele começa a dar vivência aos membros que estão ali naquela igreja. Vai vivenciar o quê? Vivenciar milagres. E não é somente milagres, são milagres extraordinários. Vai vivenciar o quê? Batismo com o Espírito Santo, que é uma constante no livro de Atos dos Apóstolos e é uma constante também na igreja nos dias atuais. O que é que ela vai vivenciar? Almas sendo libertas. Aí eu pego aqui uma carona na fala do pastor Valber. Uma verdadeira pregação, quando ela é ministrada biblicamente, se ela é uma verdadeira pregação, ela tem um poder sim de libertar pessoas. E fala de pessoas libertas do poder do pecado e dos laços de Satanás. Vai falar de libertação, eu preciso falar de uma pregação bíblica e cristocêntrica. Outra, essa igreja que prega no poder do Espírito, ela também vai vivenciar os dons espirituais, que nós não temos só o batismo enquanto condição, nós vamos ter os diversos dons espirituais presentes no próprio texto bíblico. Então, tudo isso é fruto da pregação no poder do Espírito, mas é bom deixar claro que para pregar no poder do Espírito, a pregação tem que ser bibliocêntrica. A pregação também tem que encaminhar para uma vida de piedade, uma vida de santidade, onde Cristo passa a ser o centro e o homem, como disse em uma das lâminas anteriores, o homem é simplesmente o canal por onde Deus vai utilizá-lo para que essas coisas aconteçam no seio da igreja. E lembrando que o princípio da sola escritura é também um princípio pentecostal, né? Porque alguém diz assim, não, mas isso foi anunciado pelos cristãos históricos, isso não tem nada a ver com pentecostalismo, Ao contrário, nós dizemos com muita propriedade que a autoridade no qual nos fundamentamos é só a Bíblia, né? Existe um grupo religioso aí fora que se diz a Bíblia, a tradição ou magistério. Outros dizem que é a Bíblia, mas o livro de outro grupo heterodoxo, o outro livro é igual à Bíblia, mas tem mais autoridade que a Bíblia. Aqui no pentecostalismo não, aqui o nosso fundamento é a Escritura. Veja que sempre estamos citando aqui o texto bíblico e corroborando também com alguns comentários do próprio autor da lição, mas a centralidade aqui está nas Escrituras. Vamos para o próximo tópico aqui da lição? Próximo tópico, próxima tela. E aí nós temos a igreja prega no poder do Espírito, assim como Pedro, o apóstolo Paulo, demonstrou que a sua pregação era por palavras e por obras. Vemos que a verdadeira pregação precisa ser da palavra e do Espírito. No livro de Atos dos Apóstolos, portanto, o Senhor é um Deus ouvido e visto, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20, 3:9, 8:6, 10, 14, 10, 11. A pregação não era algo meramente abstrato. Ela demonstrava pelo poder do Espírito que Jesus havia ressuscitado e que, portanto, continuava vivo. A citação aqui do livro do pastor José Gonçalves. Então, em síntese, irmão Agnes, a ação do Espírito Santo é naquilo que nós comentamos no início do programa, né? A palavra e o Espírito sempre estiveram presentes na história da igreja. Pois não, pastor. Os apóstolos, eles não só pregavam aos ouvidos, eles também pregavam aos olhos. Eles davam continuidade àquilo que Jesus havia iniciado, como, por exemplo, Mateus, capítulo de número 4, veja como o ministério dos discípulos se assemelha ao ministério de Jesus. Porque Mateus capítulo 4, versículo de número 23, está aqui um texto muito conhecido e também muito bonito, nos mostra a palavra de Deus, essa grande verdade que Jesus não só pregava aos ouvidos, mas também pregava aos olhos. Nos diz assim a palavra do Senhor: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando
todas as enfermidades e molestas entre o povo. Então, eles, além de não só pregar aos ouvidos, eles pregam aos olhos, dando continuidade ao que Jesus iniciou, e também desfrutam de uma promessa que Jesus havia feito sobre a igreja, que já foi citado aqui pelo pastor Valber, mas vale a pena relermos, que está em Marcos, no capítulo de número 15. Nós somos uma igreja bíblica e é sempre bom recorrermos ao texto para fundamentarmos a nossa argumentação. Capítulo 16 de Marcos, versículo de número 15, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 17, e estes sinais seguirão os que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja desfruta do poder do Espírito Santo concedido pelo Senhor Jesus, vivem essa promessa, dão continuidade àquilo que Jesus ensinou, mas eles têm algo na sua mente, que isso não é fruto da virtude deles. Isso é unicamente virtude do Espírito e para a glória de Deus. Vamos para um rápido intervalo, logo mais retornaremos comentando o terceiro tópico de nossa lição. Não sai daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudando a terceira lição, que tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Vamos para a próxima tela. Próxima tela da nossa lição, a igreja que prega a esperança vindoura. Pastor Valber, Pois não, pastor. nós já estudamos a igreja que prega as Escrituras, mostramos aqui a centralidade da pregação pentecostal nas Escrituras, uma pregação cristológica. Nós falamos também sobre a igreja que prega no poder do Espírito, não é apenas centralizada nas Escrituras, mas com a lente hermenêutica do Espírito. Sim. É a lente hermenêutica do Espírito sobre as Escrituras e não a lente hermenêutica do racionalismo. Exato. E agora nós vamos para o último ponto, que fala a igreja que prega a esperança vindoura. Não é apenas uma mensagem cristológica, não é apenas uma mensagem que tem como finalidade chamar ao arrependimento e à fé, mas é sobretudo uma mensagem com seu aspecto escatológico, Pois não. porque ela não promete só uma mudança aqui nesta vida, não só vida em abundância aqui nesta vida em Cristo, mas sobretudo vida em abundância na eternidade com Cristo. Perfeitamente, pastor. Então, vejam, a gente estava comentando justamente essas características de uma pregação do genuíno e puro evangelho, não é? E aí é mensagem cristocêntrica, mensagem com conteúdo bíblico, como o apóstolo Pedro aqui no capítulo 3, né, de Atos. Inclusive o autor da lição, ele faz essa citação de vários textos do Antigo Testamento, né, que são citados por Pedro durante a sua ministração. Uma pregação que chama ao arrependimento, como o senhor acabou de dizer. E por que chama ao arrependimento? Para que essas pessoas arrependidas e convertidas não tenham uma vida abundante apenas aqui, mas tenham uma vida abundante no porvir. E o próprio apóstolo Pedro podia dizer isso com propriedade. Por quê? Porque uma vez ele perguntou ao Senhor: olha, nós deixamos tudo e te seguimos, e agora? E Jesus disse: olha, nessa vida 100 vezes tanto, e depois a vida eterna. Não é? Eles mesmos haviam ouvido Jesus falar em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O apóstolo Pedro, pastor, queridos companheiros, telespectadores, também estava presente quando Jesus foi assunto ao céu. Não é? E quando Jesus foi assunto ao céu, eles receberam por parte de anjos de Deus uma mensagem escatológica que transportavam o coração, o olhar, a visão deles para os horizontes eternos e não apenas para a vida aqui. É tanto que no capítulo 1
versículo número 9, está escrito, né? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Capítulo 1, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Só podem ter sido 2 anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, mensagem escatológica. No sermão de Pedro, no capítulo 2, versículo número 40, é justamente baseado nessa expressão que o autor aqui mostra que a igreja primitiva, que era fiel à pregação do evangelho, também tinha como um dos componentes desse evangelho a escatologia, a esperança vindoura, né? Ele diz: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Por quê? Porque esta geração perversa terá o seu fim, e terá o seu fim com o juízo vindouro, com o juízo da parte de Deus. E aí, pastor, eu quero também enfatizar, né, queridos companheiros, que uma outra característica do pentecostalismo, além de pregar o evangelho puro, genuíno, escriturístico, cristocêntrico, bíblico, da santificação, não é? Eu estava até pensando, pastor, que a gente falou sobre a teologia do coach, né? A teologia do bem-estar, a teologia da prosperidade emocional. Enquanto a teologia do coach, ela existe para gerar um bem-estar nas pessoas, o evangelho bíblico, a mensagem da igreja primitiva, ela existia para gerar um mal-estar nas pessoas. Porque, veja, quando ele pregou, a Bíblia nos diz, versículo número 30, capítulo 2, versículo 37 de Atos: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Ou seja, a mensagem do evangelho pela boca de Pedro dilacerou o coração daquelas pessoas. Não é? A ideia aqui é de sentir picadas mesmo, não é? De ser traspassadores lancinantes. Eles sentiram, era a dor do pecado. O Espírito Santo se apoderou da mensagem cristocêntrica, porque se ele estabeleceu um modelo de mensagem, ele tem compromisso com aquele modelo de mensagem. E se a gente obedecer o modelo estabelecido por ele, ele vai dar os resultados que ele promete na sua palavra, não é? Então gerou um mal-estar, porque foi uma mensagem de confronto. No capítulo 3 de Atos, também, Pedro já começa dizendo o seguinte, no versículo 13: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que foi solto. Então, eu quero já começar a pregação dizendo o seguinte: esse Jesus, que é o Messias, que é o Cristo, que operou esse milagre, foi o Jesus que vocês negaram, que vocês crucificaram, que vocês mataram. Veja o confronto, não é? Então, dentre outras características de nós pentecostais, pastor e companheiros, escatologia. Nós, não é, somos responsáveis pelo um reavivamento da escatologia bíblica na história. Não a invenção, não a inovação, mas o reconhecimento do que está lá. Então, a igreja primitiva pregava a segunda vinda de Cristo e nós também pregamos. E aí, pastor, a aula não é sobre isso, não é? O estudo não é sobre isso. Nós, crentes em Jesus Cristo, pentecostais, cremos, professamos, ensinamos a verdadeira escatologia, que começa com o arrebatamento da igreja. Essa segunda vinda de Cristo, que a gente geralmente fala de 2 fases, né? Mas ela começa com o arrebatamento da igreja e aí segue-se todos aqueles eventos escatológicos, né? Arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, descida em glória, julgamento das nações, milênio, julgamento final e aí sim a consumação dos séculos, aí o estado eterno, não é? Então, pastor, sem sombra de dúvida, a igreja primitiva lançava o coração das pessoas para uma perspectiva futura, não é? Para uma perspectiva celestial, e é isso que nós devemos fazer também nos dias de hoje. E uma perspectiva futura que impactava o presente. Claro. Não era como alguns crentes lá de Tessalônica que, no afã de esperar a vinda de Cristo, começaram a abandonar sua família, abandonar o trabalho, ficar todos reunidos em um local esperando a vinda de Jesus e abandonando completamente a vida social. Aí Paulo vai intervir nessa situação para ele. A coisa não é bem assim, não. Vocês não se preocupem, vocês podem viver a vida de vocês, que quando o Senhor vier, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente a encontrar com o Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja, depois que o Paulo ele faz essa abordagem sobre o arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 4, irmão Agnes, ele vai no capítulo 5 reforçar como deve ser a postura dos crentes em Cristo em face a esta verdade que ele acabou de expor. Aí ele vai dizer o seguinte, capítulo 5, versículo 1, capítulo 4, 13 ao 18, ele fala sobre o arrebatamento, capítulo 5, versículo 1, ele diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Aí ele continua orientando os irmãos. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sábios. E assim ele continua com suas exortações. Então olhando para o futuro, mas ao mesmo tempo se precavendo no presente. A experiência ela é escatológica, a vinda do Senhor ela é futura, mas eu vivo como se fosse agora. Pois não, pastor. Nós analisamos perfeitamente isso na vida da igreja primitiva. A forma com que eles se comportavam, a forma com que eles viviam o evangelho, a forma como a igreja vivia em comunhão, reflete que a igreja tinha um olhar no futuro, entretanto, se preocupavam com o que estava acontecendo no presente. Tanto é que a igreja avançava na pregação. Tanto é que a igreja avançava no cuidado. A igreja, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é sempre bom voltar a esse texto, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha aí, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Havia uma vida cotidiana, havia uma vida de busca, uma vida... Eles não ficaram parados, Jesus vai voltar a qualquer momento, vamos ficar aqui, não vamos sair, vamos ficar entre quatro paredes. Não, eles viviam uma vida de forma que agradasse a Deus, uma vida cotidiana que louvava o nome do Senhor. E a gente percebe todas essas características na igreja de Jerusalém, que também deve estar presente nas nossas vidas. Devemos viver a nossa vida cotidiana de forma que agrada a Deus e também temos a consciência que enquanto Cristo não vem, devemos avançar na pregação do Evangelho, na divulgação da palavra de Deus, porque devemos fazer aquilo que Jesus fez. Por quê? A igreja, ela replica a mensagem de Jesus, que é uma mensagem que produz esperança, consolação e que produz motivação. E isso é bem claro, né? A igreja, como foi dito aqui pelo pastor, viu Jesus sendo assunto aos céus. E Jesus, mesmo assim, disse a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Vocês vão seguir a vida de vocês, vocês vão aguardar, mas um dia vocês vão ver esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar como vocês têm visto ele subir, ele vai descer novamente e vai vir buscar vocês. E por isso Paulo, ele aconselhou também a igreja de Tessalônica que deveriam serem consolados com esta palavra.
com a palavra do arrebatamento, Isso. com a palavra da esperança futura. A igreja deveria ser consolada, é manter a esperança viva em seus corações e serem consolados pela palavra de Deus. Você falou disso, eu lembrei da fala do pastor Valber sobre a teologia coaching, né? Veja que Paulo diz que a centralidade do nosso consolo e estímulo e ânimo aos irmãos é a centralidade da mensagem do arrebatamento. Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? A que ele havia dito anteriormente. E o que ele disse anteriormente é a mensagem da esperança, a promessa da segunda vinda. Ou seja, a gente não pode esquecer, irmão Jonas, não podemos esquecer que a nossa maior esperança é estar com Cristo na eternidade. Às vezes algumas pessoas acabam, pelo fato de se focarem muito aqui nessa terra, trabalharem, às vezes planejarem a sua vida. Não é pecado planejar vida financeira, vida patrimonial, mas a gente não pode esquecer de que tudo isso passa. E o que é mais importante é a esperança no porvir. Com certeza, pastor. E isso que faz a diferença entre uma pregação bíblica, cristocêntrica e uma pregação coach. A pregação coach, na grande maioria, ou melhor, ela tem uma característica básica. Ela lida com os sentimentos humanos, ela lida com os problemas humanos, ela é aquela coisa horizontalizada mesmo, aquela pregação de caráter horizontal. Ela não chega a apontar para cima. Mas a pregação bíblica, ela aponta para cima. Ou seja, independente dos meus planos, independente da profissão que a gente tem, das conquistas que a gente possa ter, mas o que é que a pregação bíblica incentiva? A esperança de um dia morar no céu. E não sei se é uma impressão minha, mas a gente começa a perceber a falta dessa mensagem em muitos locais. A falta de quê? A falta de dizer ao povo: Jesus está perto de vir, o nosso destino é o céu. O apóstolo São Paulo diz: olha, nós esperamos uma morada melhor, nossa morada está nas regiões celestiais. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, como já foi mencionado pelo pastor Val e pelo presbítero Agnes aqui, mostra claramente: consolai-vos, ou seja, um dia nós estaremos com ele. Então, pregação bíblica tem que apontar para o céu e falar da vinda do Senhor Jesus em glória. Vamos para a próxima tela, por favor. Aí a próxima tela nós temos a igreja que prega a esperança vindoura, ela prega uma esperança consoladora. Pastor Valber, rapidamente, o nosso tempo já está Pois não, embora. pastor. Jesus de forma enfática declara, trazendo alento, não é, para seus servos: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, vou e venho para vós, não é? É interessante que o professor Jonas estava falando, ele usou uma palavra interessante, é horizontal, né? Então a teologia do coach é uma teologia horizontal, que trata apenas com as questões da vida aqui, que visa tornar a terra um paraíso, visa eternizar, não é, a terra. Mas a teologia verdadeira é a teologia da cruz, que tem a sua haste horizontal, que não nega a cidadania terrestre, mas tem a sua haste vertical também, que aponta para o céu. E como o senhor disse, pastor, essa perspectiva eterna, futura, tem implicações aqui e agora. E qual seria essa principal implicação? A vida de santificação. Porque o apóstolo João disse em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus. Já é algo extraordinário. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como veremos, quando ele se manifestar, quando ele aparecer. Aí o versículo 13 diz: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se agora, a si mesmo, como também ele é puro. Então, a principal implicação da perspectiva futura, da pregação do evangelho que traz consigo a esperança vindoura, é uma vida de santificação agora, não é? Na terra. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Razão pela qual os pentecostais são conhecidos por sua escatologia e também pela doutrina da santidade. Vamos para a próxima tela, nosso tempo já está indo embora. A igreja prega uma esperança motivadora. Rapidamente, pastor. Diante da tentação de se afastarem da verdade do Evangelho, o escritor aos Hebreus motiva os destinatários da sua carta a prosseguirem na caminhada cristã, não é? Exortando que eles deveriam continuar perseverantes
apesar de todo o sofrimento vivido. Está aí Hebreus capítulo 10, versículo 36. Próxima tela. A igreja prega uma esperança segura. O arrebatamento é uma promessa garantida pelo próprio Deus. E ainda que escarnecedores tenham surgido ao longo da história com o objetivo de negar essa verdade, estão aí as referências bíblicas. Pastor Valber, o nosso tempo já avançou. Que conselhos o senhor dá ao professor que está nos acompanhando no momento da abordagem desta lição? Pois não, pastor. Como sempre a gente diz, não é? É se ater ao conteúdo da lição, distribuir bem o tempo, né, para cada um dos tópicos e sempre fundamentar biblicamente cada um desses tópicos, deixando claro que a igreja é fiel à pregação do Evangelho e que o Evangelho é a própria Escritura Sagrada. Então, toda e qualquer pregação fora das Escrituras Sagradas deve ser rejeitada e também refutada. Irmão Agnes? Pastor, é interessante que o professor também motive os alunos a viver uma vida de oração, como os apóstolos viveram, para que eles possam também desfrutar da plenitude do Espírito e também pregarem com ousadia a palavra de Deus, que é fundamental ministrar uma palavra cristocêntrica, cheia da unção do Espírito, e com certeza isso vai haver grandes resultados na igreja. Irmão Jonas? O professor da escola dominical, ele deve também incentivar, entre tantas outras coisas, o arrebatamento da igreja como sendo uma esperança que a igreja deve ter no seio da igreja. Então, pregue também sobre o arrebatamento da igreja, incentive isso a seus alunos, que a pregação bibliocêntrica, ela também fala da esperança do céu. E a partir desta lição, estimular os alunos a uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo aí os 15 primeiros capítulos, mas é bom ler todo o livro, mas focar-se nos 15 primeiros capítulos, estimular seus alunos a participar de um programa de leitura da Bíblia em um ano, muito importante. Pode ser que algum outro aluno ainda não tenha lido a Bíblia toda, e é importante para que ele tenha familiaridade com o texto bíblico. Além de estimular, e pegando aqui gancho na fala do irmão Agnes, estimular os alunos a buscarem a Deus em oração, participarem do culto de oração, escale as classes de escola dominical para estarem presentes ali no culto de oração. É importante. É muito mais importante do que nos debruçarmos sobre uma reflexão do livro de Atos dos Apóstolos, é vivenciar o que a igreja de Atos dos Apóstolos vivenciava. Muito mais importante do que a gente ensinar na escola sobre oração é chamar os alunos e, como professor, também estar junto com os alunos orando. Muito mais importante do que ensinar sobre pregação é convidar os alunos a saírem na campanha evangelizadora pregando o Evangelho. Muito mais importante do que ensinar os alunos a serem cristocêntricos, a lerem a Bíblia, é desenvolver na classe um programa de leitura da Bíblia onde todos poderão interagir, todos poderão ser engajados na leitura da palavra de Deus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor? Pastor Valber, nos dê a honra. Pois não, pastor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai que estás nos céus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo estudo dessa lição tão maravilhosa. Te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o pastor da igreja, sobre cada dirigente, sobre cada professor, sobre cada aluno, Senhor. Que possamos, neste dia, aprender a tua santa palavra, o teu santo evangelho, e nos sentirmos motivados pelo teu Espírito Santo a pregarmos esse evangelho e vivenciarmos todas as consequências, Senhor, dessa pregação genuína e dessa pregação verdadeira, que são os teus milagres, as tuas salvações e as tuas libertações. Te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a terceira lição com o título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Na próxima semana veremos a quarta lição com o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube,
Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.